Boa noite, queridos alunos. Aqui é a professora Daniele. Daremos início a mais uma aula da nossa disciplina Técnicas Básicas de Enfermagem, Recuperação, ok? Vamos então dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Que seja uma aula agradável e que vocês gostem. Foi preparado com muito carinho. Então, em relação à coleta de sangue, nós estaremos falando um pouquinho sobre os conceitos, as definições, quais são os locais mais indicados para fazer então a coleta do sangue, quais são os materiais utilizados, a técnica, tanto com seringa quanto a vácuo, ok? E algumas considerações importantes. Também iremos abordar um pouquinho sobre os tipos de tubos para a coleta, em relação às suas cores, às finalidades, para então termos um pouquinho mais de conhecimento relacionado a este conteúdo, ok? Então vamos iniciar. O conceito, então, da coleta de sangue é um procedimento realizado pela equipe de enfermagem para exames laboratoriais por meio da análise da coleta de sangue, o qual é retirado através de uma punção venosa, periférica ou por catéter central, ok? Veremos mais adiante depois algumas especificações. O objetivo deste procedimento é obter amostra para análise de componentes sanguíneos, como por exemplo as hemácias, leucócitos, células plaquetárias, níveis de ácido úrico, níveis de triglicerídeos, níveis de colesterol, além também de detectar a presença de micro-organismos, patogênicos, como no caso da hemocultura. Com base no resultado laboratorial, avalia-se então se existe ou não alteração em algum dos componentes sanguíneos e, associado aos sinais e sintomas, tem-se uma resposta da situação de saúde do paciente. Por isso que é importante então a coleta do sangue e a sua análise laboratorial, que vai nos trazer indícios se o paciente possui alterações ou não sanguíneas e dentre dessas alterações, juntamente com sinais e sintomas apresentados, podemos então definir juntamente com a equipe médica e de enfermagem o que é que esse paciente vem apresentando, quais são as alterações que ele vem apresentando. Em relação, então, ao local para a execução da coleta sanguínea, recomendam-se veias dos membros superiores, como, por exemplo, as veias da fossa antecubital, como a cubital mediana e a cefálica. Deve-se evitar locais de terapia endovenosa, como, por exemplo, onde apresenta cicatrizes, queimaduras ou trombos. Em casos em que as veias mencionadas anteriormente, tanto a mediana quanto a cefálica, não forem possíveis serem utilizadas, realizar em veias do dorso da mão. E, em última opção, pode-se também realizar em veias do dorso dos pés, ok? Então, quais serão os materiais utilizados para realizar então essa coleta de sangue? Primeiramente, vamos precisar de uma bandeja, um recipiente com álcool a 70%, um algodão hidrófilo, um equipamento de proteção individual, incluindo luvas de procedimentos, óculos de proteção e máscara, seringa de 10 ml ou então o adaptador para coleta a vácuo, agulha hipodérmica, vai depender qual você vai precisar, pode ser o de calibre 30x6, 30x7 ou scalp de número 21 ou 23. Vai depender do que você tem disponível na unidade. Agulha a vácuo para a coleta múltipla, pinça, garrote, tubos de coleta, etiquetas para identificação das amostras, fita adesiva hipoalergênica. Dando sequência então aos materiais, em caso de hemocultura, devemos adicionar o frasco apropriado para hemocultura, clorexidina desgermante, recipiente de paredes rígidas e próprio para desprezar o material pérfuro cortante, como por exemplo o Descarpac. Quais são então os procedimentos comuns para todas as técnicas? Agora irei falar para vocês de maneira geral, ok? Depois vamos falar mais especificamente quando a coleta de sangue é realizada com seringa e agulha ou então quando ela é realizada a vácuo. Ok? Então, quais são os procedimentos comuns? Devemos verificar o ambiente da coleta, ele deve estar sempre limpo e organizado para iniciar o procedimento. Realizar a desinfecção da bandeja a ser utilizada, higienizar as mãos conforme a técnica já mencionada, ou seja, já ensinada a vocês, conferir a prescrição médica para a realização do procedimento e verificar os tubos necessários para a coleta de sangue, preparar o material na bandeja,
Preencher o impresso de registro para as seguintes informações do paciente: nome do paciente, o leito, número de registro hospitalar, data e horário da coleta. Isso no caso de ambiente hospitalar, ok? A coleta de sangue também pode estar sendo realizada em unidades básicas de saúde, em laboratórios. Identificar os tubos com as iniciais do nome do paciente, código de identificação, data da coleta e data de nascimento. Sempre verificar como rotina de cada instituição. Então, deve-se ver como que se procede em cada instituição para prosseguir da maneira adequada. Essa identificação, essa verificação de informações. Solicitar ao paciente que diga seu nome completo e data de nascimento para então a confirmação do pedido médico e etiquetas presentes. Informar ao paciente como será o procedimento, preparar o dispositivo para a coleta, conectando a agulha na seringa ou dispositivo para a coleta a vácuo, mantendo sempre protegido em seus invólucros, para que não haja contaminação. Caso a punção seja com seringa e agulha, deixar a tampa dos tubos soltas, mas ainda ocluindo para que não haja aquela contaminação, ok? Então, não pode se deixar abertas, somente soltas, porém ocluindo, a abertura. Posicionar o braço do paciente na altura do ombro. Devemos então agora neste momento fazer a palpação da rede venosa para a escolha então da veia, com melhor calibre, ou seja, o mais ideal para fazer a punção venosa. Se necessário, pode utilizar o torniquete para facilitar o acesso venoso, ou seja, deve-se ser posicionado cerca de 4 ou 5 dedos acima do local a ser puncionado, em torno de 5 a 10 centímetros. Aguardar 2 minutos para utilizar novamente o torniquete. Então, você pode utilizar o torniquete ou então um garrote, somente para fazer então a visualização aonde será o local do acesso venoso. Feito isso, desgarroteie então o braço do paciente e espere uns 2 minutos para novamente garrotear, ou seja, para fazer então a coleta propriamente dita. Calçar luvas de procedimentos, utilizar o torniquete cerca de 4 ou 5 centímetros acima do local a ser puncionado, como já foi descrito anteriormente, de 5 a 10 centímetros, realizar a antisepsia do local a ser puncionado em movimentos circulares, sempre do centro para a periferia, ok? Ou seja, do menos contaminado para o mais contaminado, até 5 centímetros, e aguardar até que a pele esteja seca por completo, cerca de mais ou menos uns 30 segundos, para evitando então a hemólise e dor no momento da punção. Não tocar novamente na região após antisepsia, não assoprar, não abanar e não colocar nada no local. Caso venha a contaminar a região que já foi limpa, já foi realizada a antisepsia, deve-se realizar novamente uma nova antisepsia, ok? Solicitar ao paciente para abrir e fechar as mãos, ou seja, a mão ao qual será o braço puncionado, ativando a circulação e logo após manter o braço imóvel e no momento da punção manter a mão fechada, ok? Mantenha o algodão seco entre os dedos ou próximo de você, para que logo após a punção você já coloque o algodão seco no local, para fazer então ali a obstrução, ou seja, a compressão do local. Com a mão não dominante, ou seja, a mão que vocês não vão utilizar para fazer a coleta, pressione a pele de maneira a manter o sítio de inserção sem dobras ou flacidez e a manter a veia imóvel para ser puncionada, principalmente as veias bailarinas, como demonstrado na imagem abaixo. Pegue o dispositivo para a punção com a mão dominante e o bisel da agulha deve estar sempre voltado para cima, um ângulo de 15 a 30 graus, e puncione a veia. Ok? Então, aqui embaixo trago para vocês algumas imagens em relação ao tracionamento da pele para a punção. Agora, iremos ver o passo a passo relacionado à coleta de sangue com seringa e agulha, ok? Então, confira as prescrições médicas e de enfermagem a fim de confirmar a realização do procedimento. Reúna todo o material em uma bandeja, faça a etiqueta de identificação com o nome, o leito, número de registro hospitalar, a data e o horário da coleta. Leve a bandeja para o quarto do paciente e coloque-a na mesinha auxiliar. Higienize as mãos, explique o procedimento ao paciente, escolha o local de acesso venoso, exponha a área de aplicação e verifique as condições das veias.
Garroteie o local que irá ser puncionado, aproximadamente de 5 a 10 centímetros do local da punção venosa, a fim de propiciar então a dilatação da veia. Em caso de coleta de hemocultura, deve-se então retirar o flup do frasco de hemocultura e realizar a antisepsia da borracha com gás estéril, embebida em álcool a 70%. Desprezar a gase e repita o procedimento, deixando uma gase com álcool protegendo a borracha até a inoculação do sangue, ok? Calce as luvas de procedimento, solicite ao paciente que mantenha o braço imóvel para baixo, faça antisepsia da pele no local da punção, utilizando o algodão com álcool a 70%, pelo menos umas 3 vezes. Mantenha o algodão seco ao alcance das mãos. Localize o acesso venoso. Em caso de coleta para hemocultura, faça antisepsia da pele com a clorexidina desgermante. Ok? Então, não é o álcool a 70%, e sim a clorexidina no caso de hemocultura. Não volte a tocar no local. Funcione a veia com uma agulha hipodérmica ou scalp mais adequado ao paciente, número 21 ou 23. Colete a quantidade de sangue necessária, retire o garrote e realize uma pressão no local da punção com algodão seco. O sangue da seringa ele deve ser transferido aos tubos de coleta sem a agulha. O sangue, ao passar pela agulha devido à pressão, ela pode hemolizar, abrindo a tampa e deixando o sangue escorrer lentamente pelas paredes do tubo. Em casos de tubos com anticoagulante, a proporção sangue e anticoagulante deve ser respeitada, visto que pode levar à hemólise ou coagulação do sangue. Em caso de coleta para hemocultura, retire a gase que protege a borracha do frasco de hemocultura. Certifique-se de que não há início de formação de hematoma ou sangramento no local da punção. Identifique o frasco que contém o nome, o leito, o número de registro hospitalar, a data, horário da coleta. Deixe o paciente confortável, recolha o material utilizado colocando-o na bandeja. Então, deve-se seguir corretamente todos esses passos. Encaminhar o material permanente e os resíduos para o expurgo. Não desconecte nem reencape as agulhas, isso é muito importante. É perigoso que vocês perfurem. Descartar o material pérfuro cortante em local adequado, ou seja, na caixinha de descarpaque. Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e higienize-a com álcool a 70%. Em alguns lugares elas são esterilizadas, ok? Retire as luvas de procedimento e higienize as mãos. Coloque a etiqueta de identificação na seringa, que contém o sangue, e acrescente a temperatura do paciente. Faça o protocolo do pedido de exame. No livro de registro do setor, vai depender de cada instituição e de cada setor. Providencie o encaminhamento imediato do material para o laboratório. Faça as anotações de enfermagem sobre a punção e impresso próprio, informando intercorrências como a presença de hematoma, sangramento e sobre a perfusão do membro puncionado. O volume a ser coletado deve ser apropriado a cada tipo de frasco e exame. Utilizar sempre frascos de acordo com a necessidade de conservação do material coletado e do processamento do exame. Ok? Aqui eu trago então para vocês algumas imagens relacionadas então à coleta de sangue por seringa e agulha. Ok? Aqui tem vários tipos de seringa, de diferentes ml e também diferentes tipos de agulhas. Ok? Então, algumas observações importantes relacionadas de maneira geral. Cada amostra de sangue ela deve ser coletada por uma nova punção, não sendo recomendável coletar sangue de catéteres ou dispositivos venosos já existentes. O volume a ser coletado deve ser apropriado a cada tipo de frasco e exame. Utilize sempre frascos de acordo com a necessidade de conservação do material coletado e do processamento de exame. Ok? Em relação a dados específicos para hemocultura, não se recomenda a troca de agulhas entre a punção de coleta e a distribuição do sangue no frasco de hemocultura. A primeira amostra de hemocultura ela deve ser coletada no início da elevação da temperatura corporal e não em picos febris, por isso que é importante a observância da temperatura do paciente. Em caso de suspeita de infecção por microbactérias ou fungo filamentoso, utilize o frasco conforme o protocolo da instituição. Punções arteriais não trazem benefício na recuperação dos micro-organismos, quando comparadas com punções venosas, lembrando-se que a punção arterial é feita pelo enfermeiro e não pela equipe técnica ou auxiliar de enfermagem.
Para a coleta de sangue por catéter central, interrompa as infusões pelo catéter central, realize a antisepsia do local a ser conectado à seringa com gás embebido em álcool a 70% e novamente com gás embebida com clorexidina degermante, aspire pelo menos 3 ml de sangue e despreze. Em seguida, colete o sangue destinado à hemocultura. Recomenda-se então que a primeira amostra de hemocultura seja coletada por meio de punção de veia periférica. Colete 3 amostras no caso de hemocultura, num período de 24 horas, caso não ocorra crescimento. Dê um intervalo de 5 a 10 minutos entre as punções e selecione locais diferentes para a realização da punção, ok? Da coleta de sangue. Agora iremos falar um pouquinho sobre o passo a passo da técnica de coleta de sangue a vácuo. Devemos fazer então todos os procedimentos anteriores, que é a técnica geral, e agora cabe em falarmos um pouquinho da forma específica da coleta a vácuo. Inserir o primeiro tubo e, após coletar o volume necessário, realizar a troca dos mesmos sucessivamente, com cuidado para não movimentar o dispositivo. Devemos então fazer a homogeneização dos tubos por inversão completa, ou seja, não devemos sacudir. Essa inversão ela deve ser de 5 a 10 vezes suavemente, como demonstrado na figura ao lado. Ou seja, essa inversão ela é contada após virar o tubo para baixo e retorná-lo à posição original. Quando fazemos este movimento delicadamente, é considerado então uma inversão. Devemos fazer de 5 a 10 vezes. Realizar essa inversão conforme for retirando cada tubo para que o sangue ele se misture com os aditivos ali presentes. Colocar os tubos com as amostras em local adequado, nas estantes. Após a coleta do último tubo, remover o garrote. Remover o conjunto agulha adaptador ali presente. Estancar o sangue logo após a remoção da agulha, exercendo então uma pressão sobre o local da onde foi realizada a punção venosa, em geral de 1 a 2 minutos, evitando-se assim a formação então de hematomas e sangramentos. Se o paciente estiver em condições de fazê-lo, orientá-lo para fazê-lo adequadamente, fazendo então a pressão ali no local até que o orifício da punção pare de sangrar. Identificar os tubos com o nome do paciente, o leito, o número de registro hospitalar, a data e o horário da coleta. Deixe o paciente confortável, recolha o material utilizado, recolocando na bandeja, encaminhe o material permanente, os resíduos para o expurgo, não desconecte nem reencape as agulhas, ali presente no dispositivo, descartar o material perfuro-cortante local adequado, ou seja, um descarpaque, lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e higienize com álcool a 70%, ou então levá-la para a esterilização. Retire as luvas de procedimento, higienize novamente as mãos, faça o protocolo do pedido de exame no livro de registro do setor, providencie um encaminhamento imediato do material para o laboratório. Fazer as anotações de enfermagem sobre a punção, impresso próprio, informando intercorrências como presença de hematoma, sangramentos e qual foi o membro puncionado. O volume a ser coletado deve ser apropriado a cada tipo de frasco e exame. Trago aqui para vocês então as imagens do passo a passo para a realização da coleta de sangue a vácuo, ok? Então, aqui ao ladinho também trago para vocês algumas imagens, dos dispositivos que podem estar sendo utilizados para a coleta de sangue a vácuo. Algumas precauções no uso de torniquete ou garrote, então é importante estarmos atentos quanto à utilização deste dispositivo, realizar desinfecção do torniquete após o uso com álcool a 70%, por isso que é importante então que esse torniquete ou garrote ele seja de um material lavável até, ou seja, aquele garrote de tecido ele não é recomendável, que parece um elástico, o recomendável é o de látex. É muito importante fazer o uso adequado do torniquete e garrote, ou seja, saber qual é a sua finalidade e a sua utilização para que não seja utilizado de maneira inadequada. Quando a sua aplicação excede de 1 a 2 minutos, pode ocorrer então a êxtase localizada, uma hemoconcentração e infiltração de sangue para os tecidos, gerando valores falsamente elevados para todos os analíticos baseados em medidas de proteínas, alteração do volume celular e de outros elementos celulares.
O uso inadequado pode levar à situação de erro diagnóstico, como uma hemólise, que pode tanto elevar o nível de potássio como alterar a dosagem de cálcio, bem como gerar complicações durante a coleta, como hematomas e formigamento no local. Havendo lesões de pele no local pretendido, deve-se considerar a possibilidade da utilização de um local alternativo, ou então aplicar o torniquete ou garrote sobre a roupa do paciente. Então, deve ser feito todas essas observações, ou seja, essas precauções ao uso do torniquete ou garrote. Em relação agora às amostras, aos tubos de amostra, né? O destino das amostras deve ser então encaminhadas para o setor que estará responsável por armazenar, acondicionar, transportar e preservar a amostra até o local de análise. Quando o local da coleta e o de análise são o mesmo, encaminhar diretamente aos setores, ou seja, não ficar aguardando. Posicionamento dos tubos. Eles devem ser armazenados secos e em posição vertical numa cremalheira. O sangue ele pode ser colhido em tubos estéreis de vidro ou então de plástico com tampas de borracha. A escolha dos tubos dependerá do que for combinado com o laboratório, ok? Para entendermos um pouquinho em relação aos tubos para coleta, vamos falar um pouquinho de cada um. Ok? Então, há um tipo de tubo de coleta de sangue para cada tipo de exame de sangue solicitado pelo médico. Então, de acordo com a sua finalidade, vai ser indicado um tipo de tubo, ou seja, uma cor de tubo. Dentro das várias áreas ou setores que processam amostras de sangue em um laboratório clínico, tem-se então a hematologia, a sorologia, bioquímica e imunologia. Então, os tubos serão destinados para um desses setores. As amostras de sangue total são processadas na hematologia, por exemplo, é o hemograma. As amostras de soro, que é a parte líquida do sangue, servem para sorologia, como por exemplo em testes de hepatites, para a bioquímica, por exemplo em exames de ureia, creatinina, sódio, potássio. Então, cada tipo de exame vai ser destinado a um tubo diferente. Tipos de tubos agora iremos abordar em relação às cores. O tubo seco, que tem a tampa vermelha, como demonstra na imagem no slide. Os tubos de plástico para soro têm um ativador de coágulo jateado na parede do tubo, acelerando então o processo de coagulação. São utilizados para determinações em soro na bioquímica e sorologia. Também são aprovados para a imunohematologia, no caso de tipagem sanguínea, né, o ABO, RH e pesquisa de anticorpos. Em relação ao tubo com gel separador, é o que apresenta a tampinha amarela, ele contém um ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação, e gel separador para a obtenção de soro com a mais alta qualidade, proporcionando então uma melhor eficiência no processo de trabalho dentro do laboratório. São utilizados para análises de bioquímica, de rotina ou então especiais, para sorologia, imunologia, marcadores tumorais e marcadores cardíacos, hormônios específicos e drogas terapêuticas. Então, são para todas essas finalidades esse tubo de tampa amarela. Já o tubo com a tampa azul, ele é um tubo com citrato de sódio. São utilizados para a prova de coagulação. As diferentes concentrações de citrato de sódio podem ter efeitos significativos nas análises de TP, que é o tempo de protrombina, e a TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, especialmente em pacientes que estão sob terapia de anticoagulantes e quando reagentes mais sensíveis são utilizados. Ok? Em relação agora ao tubo de tampa cinza, é um tubo com fluoreto de sódio. Ele é indicado para provas glicêmicas, no caso de diabetes. A tampa roxa, ele possui DTA. É utilizado para hematologia por ser o melhor anticoagulante para preservar a morfologia celular, como por exemplo o hemograma. Tubos com heparina com ou sem gel separador de plasma, que é a de tampa verde, são utilizados quando se faz necessário o uso de plasma para determinações na bioquímica e outros exames. É importante termos o respeito em relação à sequência dos tubos, ou seja, a ordem de coleta
sanguínea, ok? Então, essa ordem é de grande importância, pois o anticoagulante presente em um pode, então, contaminar o outro. A função dos anticoagulantes, quando presentes nos tubos, é a de interferir impedindo que se ative, então, a cascata de coagulação, com consequente impedimento na formação da protrombina, impossibilitando, então, a formação de coágulo. Então, devemos sempre respeitar a ordem de coleta nos tubos. Primeiramente, inicia-se com o tubo branco, ok? Que é para hemocultura ou tubo sem aditivo. Depois, seguimos para o azul, que é para teste de coagulação, onde encontra-se o citrato de sódio. Depois, o vermelho ou amarelo, ok? No caso de exames sorológicos e bioquímicos em geral. O verde, que é para testes imunológicos, que apresenta heparina. O roxo, que é utilizado para hemograma, que tem o EDTA. E o cinza, que é para a glicemia, que apresenta o fluoreto de sódio, ok? Então, amores, em relação ao nosso conteúdo, em relação à coleta de sangue, né? Em relação ao tipos de tubos, cores de tubos, em relação aos procedimentos, técnicas, aos materiais utilizados, finalizamos por aqui, ok? Espero que tenha ficado de forma adequada a explicação. Caso eu tenha alguma dúvida em relação ao conteúdo, estou aqui e sempre estarei aqui para sanar as dúvidas de vocês. Então, em relação hoje, a aula de hoje, falamos um pouquinho em relação ao cuidado de enfermagem ao paciente traqueostomizado e falamos um pouquinho em relação aos cuidados com a coleta de sangue, tanto por seringa e agulha quanto por o procedimento a vácuo. Ok? E falamos um pouquinho também sobre os tipos de tubos utilizados. Então, é importante termos essas definições, essas formulações em nossa mente, para que quando formos trabalhar, né, quando vocês forem trabalhar no ambiente hospitalar ou no ambiente de que realize a coleta de sangue ou o cuidado até mesmo com o paciente traqueostomizado, é importante vocês saberem como lidar diante de diferentes situações, ok? Diferentes realidades. Então, é importante vocês levarem o conteúdo passado a vocês a sério, sempre estar buscando mais conhecimentos. Deixo aqui para vocês, ao final da aula, as referências bibliográficas, ou seja, de onde foi retirado esse conteúdo, para que vocês possam, né, posteriormente, estar procurando estudar um pouquinho mais sobre o conteúdo, aprofundar um pouquinho mais em relação ao conteúdo abordado, tá? Trouxe para vocês aqui nas aulas, né, em slides, o que é importante, né, o que é mais gritante vocês estarem sabendo, mas é sempre bom estarmos buscando um pouquinho mais de conhecimento, ou seja, conhecimento nunca é demais, ok? Amores, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula, preparei com muito carinho para vocês, ok? E ao final da aula, né, estarei passando uma atividade para vocês de fixação relacionado à aula de hoje, tá bom? Um forte abraço, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.